Então, nessa ferramenta de análise, a gente consegue visualmente identificar se um trecho tem um grande aterro ou um grande corte, para exatamente planejar melhor a execução dessa terraplenagem. Eu vou exagerar um pouco aqui esse aterro, para visualizar melhor essa ferramenta. Tá? Então, eu vou aumentar esse aterro aqui e vou deixar também uma escavação aqui mais profunda para que a gente visualize melhor essa ferramenta. Então, eu vou aqui no meu grade, lembrando aqui eu estou fazendo, mas não é o recomendável, como eu falei, aterros muito altos, nem cortes muito profundos. Então, eu vou aqui atualizar. Atualizar também o cálculo dos materiais. E vamos agora, pessoal, criar uma nova superfície. Então, aqui na aba Home, eu vou criar uma nova superfície. Em Surface, Create Surface. Vou criar uma nova superfície, só que não uma superfície de triangulação, uma superfície de triangulação de volumes. Ou seja, ele vai comparar duas superfícies para criar uma terceira. Então, a gente vai criar a nossa superfície aqui chamada Análise. Vou chamar de Análise Terraplano. O estilo que ela vai ser exibida, eu vou escolher aqui um estilo chamado Análise, Corte e Aterro. E a base da superfície de comparação vai ser o terreno natural, que eu vou comparar com o meu projeto, que é o terraplano. Então, Base Surface TN, Comparison Surface Terraplano. E aí o que é que o programa vai fazer? Ele vai comparar essas duas superfícies. Quanto maior a distância entre elas, mais forte vai ser o código de cor. Quanto menor a distância, mais suave vai ser o código de cor. Então, quando eu der um OK, ele vai criar essa superfície, a gente observa ela aqui. Melhor. Então, ele criou aqui, ela está toda azul. Então, a gente tem que apenas alterar essa análise. Então, a gente seleciona a superfície, vou editar as propriedades da superfície, e vou aqui na aba Análise, escolher uma análise de elevação, cortes e aterros, mas essa análise vai ser baseada no datum. Então, range interval with datum, e aí aqui eu escolho quantas faixas de cores ela vai criar a partir desse datum, dessa diferença de altura. Então, eu vou criar a cada metro, e o meu datum de referência é 0. Por quê? 0 indica que uma superfície está exatamente em cima da outra, ou seja, a diferença de altura entre as superfícies é 0. Então, quando esse valor for negativo, indica que eu vou ter um aterro. Quando esse valor for positivo, indica que eu tenho um corte. Então, eu vou fazer aqui essa análise. Para rodar a análise, eu aperto nessa setinha aqui, ó, rodar a análise. E aí, o que é que acontece? Quando eu tiver... Ao contrário, pessoal. Quando o valor for negativo, ou seja, eu vou ter uma situação de corte, ou seja, o meu projeto está abaixo da superfície do terreno natural, e quando a diferença for positiva, eu vou ter um aterro. Então, a cor que ele vai colocar vai ser verde. Infelizmente, o ideal seria que, quanto mais próximo de 0, essa cor fosse clarinha, né? E ela iria escurecendo à medida que esse valor fosse aumentando. Para as cores vermelhas, ele acaba fazendo o contrário, ficando a mais escura, mais perto do 0. Né? Então, o programa está fazendo essa inversão. A gente pode manualmente inverter isso. Né? Deixa eu rodar aqui com 2 metros só, para facilitar. Então, essa cor, ao invés de ser a cor 18, eu vou colocar a cor 10, que é a mais clarinha. E aqui eu vou colocar a cor 18, que é mais escura. Então, agora ficou mais interessante. Então, quanto mais clara a cor, menor a altura de corte ou de aterro. E quanto mais escura a cor, maior a profundidade do corte ou a altura do aterro. Então, rodando essa análise, a gente agora vai ter uma exibição no nosso projeto
né? Então, visualmente, esse tipo de análise é interessante para a equipe de terraplenagem, já que ele identifica onde ele vai ter que intensificar os aterros e onde eu vou ter que intensificar os cortes, né? Então, nessa região, eu tenho um aterro mais profundo, mais alto, perdoe, e aqui eu tenho um corte mais profundo nessa região. Aqui eu tenho um aterro, corte. Então, graficamente, a gente identifica esses elementos de terraplenagem de uma maneira mais rápida e mais simples para o usuário. Ok? Então, essa é uma ferramenta bem interessante para a gente utilizar para análise de terraplenagem no Civil 3D. Nessa análise de terrapleno que a gente acabou de fazer, né, acabamos de mostrar aqui, a gente tem aqui, clicando nela, a gente pode clicar aqui nesse botão, abre aqui no ribbon as opções desse volume, e a gente aqui na ferramenta de análise tem esse Volume Dashboard. Estão vendo aqui? Analisar, Volume Dashboard, vai adicionar ela aqui, análise. Pronto, agora deu certo. Então aqui, pessoal, a gente visualiza aqui nesse gráfico de barra o tanto que eu tenho de corte de aterro. Então, nesse caso específico, eu tenho 58.890 de corte e 44.500 de aterro, ou seja, menos aterro do que corte. Essa linha aqui é bem um ponto médio. Então, essa ferramenta permite também que a gente compare esse volume total e já altere a geometria. Inclusive, até adicionando aqui o fator de contração, o fator de homogeneização. Por exemplo, se fosse 1.2 de aterro, observem que o aterro partiria de 50 e... quanto era antes? Partiria de 44.500 para 53.464. Então, nesse caso específico, a compensação, né, o que sobraria, já seria um valor bem menor, só 5.000 metros cúbicos. Se o fator fosse 1.25, já sobraria menos, sobraria 3.198 de corte. Então, essa ferramenta também permite que a gente analise e compare essas duas superfícies, observando aqui o quanto que faltaria de material ou que sobraria de material, graficamente e numericamente. Tá? Então, é bem interessante também para o projeto. Então, por exemplo, nesse caso, eu já identifiquei aqui que por esse volume de descarte aqui tão pouco, se o fator de homogeneização for esse mesmo, 1.25, eu não precisaria mexer tanto no meu projeto. Já se a diferença fosse muito grande, seria interessante mexer na geometria aqui, né? Mexer em algum corte ou em algum aterro, para poder a gente ter uma melhor compensação.